vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos dando início ao nosso programa das 15 horas, onde nós iremos apresentar os vídeos que nós selecionamos durante essa semana de perguntas e respostas. Ao meu lado direito está nosso companheiro Douglas Bastos, da Igreja de Várzea, do Grupo Semente Preciosa e Ciência e Fé. Do meu outro lado está nosso companheiro Luiz Fernando, da Igreja de Vaz Lobo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus pastor, companheiro Luiz, é um grande prazer estar com todos aqui novamente. A paz do Senhor a todos que nos assistem, a paz do Senhor pastor Ismael, querido irmão Douglas, é um prazer poder contribuir. O nosso assunto de hoje, governo de Salomão e a Igreja dos nossos dias. O texto básico está em 1 Reis e 1 Samuel. A nossa primeira pergunta é a seguinte: de acordo com a Bíblia, quantos anos duraram os reinados de Saul, Davi e Salomão? Cite os textos. A primeira resposta será da senhora Ângela Maria, de Vila Velha, e a segunda resposta será da senhora Maria Lúcia, da Igreja de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos assistir. O reinado de Saul, 40 anos, que está lá em Atos 13, 21. O reinado de Davi, 40 anos, sendo 7 anos em Hebrão, mais 33 em Jerusalém, 1 Reis 2, 11. E o reinado de Salomão, 40 anos, que está lá em 1 Reis 11, 42. A todos, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos informa que Saul reinou durante 40 anos sobre Israel, como está escrito no livro de Atos, capítulo 13, versículo 21. O reinado de Davi também foi de 40 anos, como nos informa 2 Samuel, capítulo 5, verso 4. Também Salomão reinou por 40 anos sobre Israel, como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 42. A todos, a paz do Senhor. Bem, irmãos, nós agradecemos a nossa irmã Maria Ângela e Maria Lúcia, que responderam, da Igreja de Vila Velha e Belo Horizonte, Minas Gerais. Douglas, você tem algum comentário a fazer sobre a resposta das irmãs? Sim, interessante, pastor, todos os irmãos, é que a resposta, são 40 anos de reinado. E tanto Saul quanto Davi e Salomão, nesse período, eles foram provados. Mas a grande diferença é que Saul, ele não foi aprovado. E ele não foi aprovado porque ele se voltou para as coisas do reino. Ele se voltou para as coisas que eram do homem, para as coisas que são da própria satisfação pessoal. Já Davi e Salomão não. Eles se voltaram a todo momento a fazer a vontade do Senhor. E como a gente já estudou no EBD, principalmente Davi, que toda vez ele consultava ao Senhor. É interessante, você falou que ele não foi aprovado, E nas nossas últimas escolas dominical, nós falamos justamente sobre Saul, que ele se voltava para o povo, ele se importava com o povo. Davi e Salomão se importavam com a resposta do Senhor. Isso. Você tem alguma pergunta, alguma coisa a declarar sobre a resposta? Sim, é importante nós ressaltarmos também que do mesmo jeito que os 3 foram provados, eles tiveram a mesma oportunidade diante do Senhor. E essa é a vida do servo. O Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de estarmos com eles. Mas se lembre, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Glória a Deus, Amém. O Senhor está nos alimentando a cada dia. Nós vamos à nossa segunda pergunta. Em quantos anos Davi juntou material para a construção do templo? Cite os textos. A senhora Maria Helena Alves, da Igreja Pilar, Paraíba, e a senhora Patrícia Vilena, de Macapá, Amapá, membro da nossa igreja lá, do pastor Antonino. Vamos assistir os vídeos. 33 anos em Jerusalém. 1 Rei 2:11. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33. Pai do Senhor. Então nós encontramos a resposta no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículo 11, na segunda parte do verso 11, que diz assim: e em Jerusalém reinou 33 anos. Meus irmãos, então nós vemos que esse número ele nos remete à idade do Senhor Jesus,
a idade que ele passou aqui na terra, o tempo que ele passou aqui na terra, trabalhando, curando, e no final, tendo a morte na cruz, para que hoje nós tivéssemos acesso à eternidade. Glória a Deus. Nós agradecemos às irmãs pelas respostas. Nós vamos agora ouvir o comentário do nosso irmão Luiz Fernando. As respostas das irmãs foram uma bênção, com certeza, e é importante nós destacarmos os 33 anos de reinado de Davi em Jerusalém, porque profeticamente Davi tipifica o Senhor Jesus e Salomão tipifica o Espírito Santo. Isso nos diz que, para nós vivermos hoje a obra do Espírito Santo, foi o Senhor Jesus que também entregou sua vida com 33 anos, que sofreu no nosso lugar, que batalhou as nossas batalhas, que padeceu tudo para a nossa grande vitória. Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos à nossa terceira pergunta, que diz o seguinte: em quantos anos Salomão construiu o templo? Cite o texto. Nós temos a jovem Tainé Silva, de Piuí, Evangelho Sem Fronteiras, e nós temos o ungido Tiago Marques, do Rio de Janeiro. A construção do templo pelo rei Salomão durou um período de 7 anos, no texto localizado no livro de 1 Reis 6,38. Podemos confirmar no texto que diz: e no ano 1/10, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. A paz do Senhor Jesus. A resposta é 7 anos. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Que diz assim: e no ano 1/10, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. A paz do Senhor Jesus. Nós glorificamos ao Senhor pelas respostas. Eu queria corrigir o nome da nossa irmã Taiane Silva, do Evangelho Sem Fronteiras. Douglas, você tem algum comentário a fazer sobre essas respostas? Amém. As respostas foram muito completas e é só um acréscimo que esses 7 anos da construção do Templo de Salomão não foram em vão, né? Toda a palavra, nós sabemos que tudo é profético. E lá no início, em Gênesis, fala dos 7 dias da criação, né? E não foram só 7 dias para a criação de todas as coisas, mas foi 7 dias de um projeto de redenção que foi feito para o homem. E esses 7 anos da construção do templo fala exatamente disso, né? Do projeto de redenção que o Espírito Santo ele tem construído nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Luiz Fernando? Sim, o irmão Douglas já foi bem completo. Só para nós frisarmos, o 7 profeticamente fala da perfeição do Senhor. E a obra que o Senhor faz no nosso meio é perfeita. Glória a Deus. Nós vamos à nossa quarta pergunta. Qual foi a grande obra executada por Salomão em seu reinado? Cite o texto. Nós temos 2 respostas: Beatriz Santos, de Brasília, Distrito Federal, e Andressa Alves, de Taipé, Minas Gerais. Podemos ver os vídeos. A grande obra realizada por Salomão foi o templo. Nós sabemos que Salomão fala do tipo do Espírito Santo. E realmente a grande obra que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas é nos fazer templo dele, fazer ali a habitação. Então, a cada dia ele tem nos moldado, tem buscado trabalhar em nossas vidas para que possamos realmente cultuarmos ao Senhor no nosso dia a dia, termos a plena comunhão. E o texto base é realmente ali em 2 Crônicas 2:5, que diz assim: e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então essa grande obra, ela deve ter todo um cuidado, porque realmente ela é um trabalho grandioso, é um projeto maravilhoso, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Também ali em 1 Coríntios 3:16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Também lá em Apocalipse 1:16 diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então agora nós não precisamos mais cultuarmos ao Senhor somente uma vez ao ano, indo ali ao templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então nós devemos
preservar a comunhão, nós devemos realmente estarmos nos santificando a cada dia para que o Espírito Santo possa habitar nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. A resposta se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 2, no verso 1. E determinou a Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. No verso 5. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, meus irmãos? Nós vimos a resposta da Beatriz Santos, Andressa Alves, de Minas Gerais. Luiz Fernando, você tem algum comentário a fazer? Sim, claro. A grande obra que Salomão realizou realmente foi a construção do templo em Jerusalém. E a grande obra que o Senhor quer realizar em nossas vidas é que nós sejamos o templo dele. O Senhor sempre quis fazer morada em nós. Então essa, com certeza, é a maior obra do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus, né, meus irmãos? A nossa vida é o templo do Espírito Santo. Nós vamos à nossa quinta pergunta. E Salomão não permitiu na construção do templo o uso de martelos e ferramentas, e nem houve barulho. Associe profeticamente a igreja dos nossos dias. Vamos ter as respostas da Stephanie Baril, de Cachoeira Itapemirim, Semente Preciosa, Felipe Ricardo, da igreja de Fortaleza, também do Semente Preciosa. Em resposta à pergunta número 5, o rei Salomão não permitiu que fossem usados na construção do templo martelos, ferramentas e que não houvesse barulho, porque a obra do Espírito ela é silenciosa. Não é com muito falar humano que nós seremos ouvidos. O que realmente salva, o que realmente convence o coração do homem é a ação do Espírito Santo, que é mansa e delicada, assim como a voz do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor a todos. Profeticamente, a construção do templo fala da obra do Espírito Santo, que não é por força e nem por violência. Interessante que em 1 Reis 6:7 nos diz o seguinte: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam, mostrando que a ação do Espírito Santo não é com a ação do homem, não é com aquilo que é filosófico, com aquilo que é teológico, com aquilo que é racional, com aquilo que é mundano, porque o Espírito Santo ele age de acordo com aquilo que são as diretrizes de Deus Pai. Então, a nossa atitude como igreja, como servos do Senhor, é somente se deixar dirigir pelo Espírito Santo, porque é na graça do Espírito Santo que ele atua, salvando vidas e edificando a igreja do Senhor. Isso nos confirma lá em Zacarias 4:6, que nos mostra justamente que a ação do Espírito Santo não é nem por força, nem por violência, mas é pela ação do próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, meus irmãos? O Douglas, você tem algum comentário a fazer sobre a pergunta? Sim, as perguntas foram respostas muito claras nessas perguntas, mas o importante aqui, né? Por que não pode martelo e nenhum outro tipo de barulho no templo? Porque o templo é o lugar onde a glória do Senhor está presente, né? E quando nós pensamos em barulhos, e quando a gente entra na ciência, toda a parte sonora, quando nós temos mais de uma fonte sonora, quando uma se encontra, há uma interferência. E quando nós pensamos na obra do Senhor, a obra do Senhor ela não pode ter interferência. Tudo aquilo que é nosso, do homem, tudo aquilo que é da razão, não pode existir. Não pode ter barulho, porque a única coisa que importa é aquilo que vem da eternidade. E a palavra ainda diz que a voz do Senhor é uma voz mansa e delicada. Se tiver barulho, como o homem vai conseguir escutar, né? Não tem como. Muito bom, né? Inclusive, essa questão do barulho é um tema do Ciência e Fé, né? Sim, com certeza. Isso. Nosso irmão Luiz Felipe. É muito interessante o que o Douglas falou, porque as peças chegavam lá em Jerusalém já preparadas. A obra que o Senhor tem para nós é uma obra que já está preparada na eternidade. Não é com a nossa razão que nós vamos acrescentar ou tirar algo, mas na obediência, fazendo o que o Senhor já preparou
alcançaremos a vitória. Glória a Deus, né? Interessante que as peças eram de encaixes. Aquela não tem nada de acréscimo do homem, né? Elas vinham prontas para o encaixe feito, e assim foi feito o templo. Nossa sexta pergunta: profeticamente, por que Salomão trouxe para a construção do templo madeira do Líbano? Nós temos a resposta de Isadora Almeida e São Gonçalo Rio do Baixo, do Grupo Semente Preciosa de Minas Gerais, Josiane Siqueira e Senador Cânego de Goiás. Vamos assistir aos vídeos. Bom, e lá no Salmo 104, verso 16 diz: as árvores do Senhor são bem regadas, o cedro do Líbano que ele plantou. E as madeiras do Líbano, elas eram cortadas e elas desciam morro abaixo. Depois elas eram levadas pelo mar e então elas subiam pelo monte até chegar em Jerusalém para a construção. Então a madeira acabava sendo um pouco amassada, ela precisava muito ser trabalhada até estar no Santo dos Santos. Então tem uma relação com a nossa vida, nós precisamos que o Senhor nos aperfeiçoe e que Ele trabalhe em nós, e só assim nós podemos estar diante dEle. E lá não vai ser a nossa beleza, porque elas eram árvores muito bonitas, árvores muito altivas, que vão aparecer, né? Não é a nossa própria beleza, é a beleza do Senhor, Ele que cresce, Ele que aparece, e nós depois de trabalhados, depois de usarmos as nossas experiências, né, para aperfeiçoamento, quando o Senhor nos capacita, quando o Senhor vai nos usando, vai nos dando novas experiências, nós conhecemos os dons espirituais. A obra, né, fala sempre sobre salvação, se ato e processo. Quando esse processo acontece, nós então somos salvos e nós então podemos estar no Santo dos Santos com o Senhor. Então toda a beleza provém dele e então só vai transparecer aquilo que é do Senhor. E a nossa vida só aparece como mero instrumento. A paz do Senhor Jesus. O Líbano ficava fora dos termos de Israel. Profeticamente falando, nós somos a igreja gentílica. A madeira do Líbano era característica das montanhas, e conforme a palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 5, verso 4, que nos diz: face a face, o Senhor falou conosco no monte no meio do fogo. Outra característica é que o interior da madeira, a sua casca, o interior da casca, era vermelha e tinha um bom odor. Né? Profeticamente falando, o servo do Senhor que tem a ação do poder do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, exala o bom cheiro de Cristo. A paz do Senhor. Glória a Deus, né, meus irmãos? Douglas, você tem algum comentário a fazer sobre os vídeos das nossas irmãs? Sim, as respostas foram muito completas e vou trazer também aqui um texto que está lá em Salmos, no capítulo 104, no verso 16, que diz assim: satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele plantou. Foi o Senhor que nos escolheu, né? Desde a fundação do mundo, a própria palavra fala, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Antes de tudo, né? E também, quando a gente pensa nos cedros do Líbano, eles têm uma característica muito importante, além do que já foi citado pelas irmãs, é que nenhum inseto ele consegue entrar na madeira, porque ele tem um óleo que protege a madeira de qualquer coisa que vem de fora. E assim é as nossas vidas diante do Senhor. Quando mais nós buscamos ao Senhor, mais nós usamos dos recursos da graça, nós estamos aqui estudando a palavra, mais o Senhor nos blinda daquilo que vem de fora. Mais o Senhor nos isola do pecado e daquilo que o mundo tenta colocar nos nossos corações, né? Nós lembramos, né, do Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A proteção do óleo na ovelha, no cuidado. Amém. Luiz Fernando, você tem algum comentário a fazer? Amém. Uma coisa muito importante era o processo que esse cedro passava. O cedro do Líbano geralmente ficava em região montanhosa, então ele tinha que ser cortado, tinha que ir morro abaixo. A palavra nos fala também que eles colocavam pelo rio, até chegar ali nos termos de Israel, ele era trabalhado e chegava finalmente no templo. A salvação é ato e processo. Nós temos que viver o processo de santificação, onde o Senhor nos molda, onde o Senhor nos transforma para sermos usados na sua obra. Glória a Deus, né? Nós vamos à nossa sétima pergunta. A igreja que conhecemos e vivemos é sacerdotal porque Benjamin Braz, de Paraíba do Sul, do Grupo Semente Preciosa, Vanusa Santos, de São João de Meriti. Vamos assistir os vídeos. O texto base ele se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que diz assim:
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, com base nesse texto, nós podemos dizer que sim, a igreja ela é sacerdotal. Quando o Senhor Jesus morre na cruz e derrama o seu sangue, o véu ele foi rasgado, nos dando assim acesso ao Santo dos Santos. Um ato que só o sumo sacerdote ele podia fazer. Mas através da morte de cruz, hoje nós podemos exercer as mesmas funções. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A paz do Senhor. A igreja que conhecemos e vivemos, ela é sacerdotal, porque ela vive a serviço do rei. Ela ouve e obedece às orientações, às ordens do rei. Nós fomos chamados para servi-lo em fidelidade, não para fazer a nossa vontade. Fomos chamados para proclamar que o rei vive, que Maranata vai se cumprir. O texto de referência está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, meus irmãos. Luiz, você tem algum comentário a fazer sobre as respostas do Benjamin, da Vanusa? Sim. Irmãos, é importante nós atentarmos para esse tema, o sentido sacerdotal, a igreja sacerdotal. Eu vou até abordar algo que o pastor Gedeuti comentou em uma das nossas EBDs. Ele falou assim: toda a palavra de Deus, o sentido dela é sacerdotal, voltada para o conhecimento de Deus, para o relacionamento do homem com Deus, para a realização do culto, para o projeto de salvação. Esse é o objetivo não só da palavra, como de todo o projeto de Deus. E qual é o nosso papel sacerdotal? É a obediência ao Senhor. É a igreja que vai subir, né? É o Maranata. Nós vamos à nossa 8ª pergunta. Qual a relação profética entre o pedido de Salomão ao Senhor e os dons espirituais? Nós vamos ter a resposta das crianças. Temos o ABB Lorena Palma, de Curitiba. Nós temos o Caleb Gomes Correia, de Esperança Feliz, de Minas Gerais. Nós temos a Marjorie Ferreira, de Magé, uma intermediária. Nós temos Laís Peçanha, de Brandão Serra. Nós também temos a Maria Sofia Ferreira e a adolescente Laís Pacheco, de São Paulo. Só queria lembrar aos irmãos que a Marjorie e a Sofia são filhas da nossa irmã Elaine e Felipe, da Igreja de Magé, são trabalhadores do Manaim, principalmente do nosso trabalho com as crianças no encontro com a família. A paz do Senhor. Lorena, qual a relação profética entre o pedido de Salomão ao Senhor e os dons espirituais? Lolo, Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Os dons espirituais vêm do homem? Não. Vêm de quem? Vem de quem? Deus. Vem de Deus. Muito bem. A paz do Senhor. Qual é a relação profética entre o pedido de Salomão ao Senhor e os dons espirituais? Sabedoria. Amém. Salomão pediu sabedoria, que é o primeiro dom espiritual. A paz do Senhor, irmãos. Pergunta para a classe de crianças intermediárias e adolescentes. Qual a relação profética entre o pedido de Salomão ao Senhor e os dons espirituais? Resposta: sabedoria e obediência. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Salomão pediu a Deus sabedoria. E nós também pedimos a Deus sabedoria, que é o primeiro dom espiritual. Qual a relação profética entre o pedido de Salomão ao Senhor e os dons espirituais? A relação é que Salomão pediu sabedoria
e se nós pedimos, também receberemos. O texto está em Tiago 1,5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada a paz do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, mais uma vez, agradeço a você, Douglas, pela sua presença. Como o pastor Walter sempre fala, não foi a última e não será a última vez. Faremos outros convites. Luiz, você é a mesma coisa. Agradecemos a sua presença, a gentileza de vir a participar do nosso programa. Amém. Graças a Deus. Alguns avisos, irmãos, que nós temos que fazer. Primeiro, pedir a você que se inscreva no nosso canal. Dê seu like, ative o sininho das notificações. Nos siga nas nossas redes. Hoje à noite, às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial na maioria das igrejas, às 20 horas pelas redes sociais e YouTube. E nós queremos lembrar, irmãos, que no próximo sábado, dia 25, e no domingo, dia 26, nós teremos o nosso seminário de principiantes. Venha participar conosco, faça a sua inscrição. Ainda há tempo para você se inscrever. A paz do Senhor Jesus e até a próxima semana.